Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem hoje? Hoje eu estou de microfone. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Francisco e com a doutora Thalita, duas feras de Paulo Afonso. Oi, Luciane. Oi, Thalita. Thalita já entrou. Juanita, maravilhosa. Clemilda. Aí, Clemilda, seu amor hoje está na live. O seu doutor. Vamos lá chamar eles. Clemilda foi o anjo da guarda aí do Francisco Do e da Francisco e da Thalita. Thalita. Tudo bem? Tudo bom? Que felicidade Que falar com felicidade vocês. falar com vocês. O som de vocês não O está som de saindo. vocês não Será que o está problema é saindo. o Será meu que o problema é o microfone? meu microfone? Ficou melhor. Tá baixinho de Tá vocês. baixinho de vocês. Aumenta o volume, tá? Vamos aproximar mais. Assim escuta melhor? Melhorou? Melhorou? Tá mais próximo. Aumenta aqui, tá ali o volume. Tá no máximo. Tá no máximo. Pronto, o volume tá no máximo. Tá conseguindo escutar, Simone? Agora tá tranquilo. Agora tá tranquilo. E aí, tudo bem? Tudo bom? Um prazer Tudo falar com bom? você. Difícil Tudo tirar certinho. Difícil tirar esses dois da toque, hein? É. E os dois juntos, né? Porque cada um em uma cidade, né? Aí tá os dois juntos, fica meio difícil de organizar. Os finais de semana é quando a gente se encontra, quando dá pra Thalita ir lá pra Pernambuco. Aí ela vai, mas geralmente final de semana é que a gente se encontra aqui. Ai, que legal. Ah, que legal. Estávamos ansiosos para falar com você. Aí eu, Aí eu, que a gente se conhece que bastante a gente se tempo, conhece né? bastante tempo, né? Pois E- é. Uns 2 anos já? Foi Foi 2019. 2019 ou 18? Acho que final de 18. Final de 18 foi. Tá? Final de 2018. Eu lembro que vocês começaram, vocês estavam numa praia, passeando. Sim. Aí só vinha molho Aí só vinha molho a campanha, eu ficava brava. Não, o primeiro dia foi péssimo, né? Porque a gente não se organizou, tava viajando, aí fomos almoçar na praia e não tinha nada. E aí no outro dia a gente já não vamos pro supermercado, vamos comprar tudo que tem que comprar aqui pra gente comer. Até voltar pra casa. Foi, eu lembro. Foi, eu lembro. Eu Só dava X lá no prato de vocês. Eu lembro que a primeira noite eu fui dormir irritada porque eu tava com fome e não podia mais comer nada. E eu, meu Deus, o que foi que eu fiz? É uma adaptação, né? É. É uma readaptação alimentar que foi um desafio no início, mas quando a gente decide mudar a vida, correr atrás da nossa saúde, procurar manter hábitos saudáveis, a gente vê que é possível. E o que o primeiro verdade. passo é quando a gente decide mudar, né? Quando a gente permite ficar só na inércia, sem querer, né? Ter hábito saudável, sem querer mudar a nossa rotina, aí fica mais difícil. Mas eu dei a sorte também de ter encontrado o Cleo na minha vida. Ela tá aí, ó. Já tá Cleo, falando além de que eu ser- gosto do coração dela. Além de ser amiga, nossa, ela é minha paciente, né? Então, minha mudança começou a partir dela, nossa mudança, né, Thalia? É, porque foi muito interessante, assim, porque ela vai mensalmente, né, no consultório. Então, assim, nós só vemos Cleo uma vez ao mês. E aí, de um mês pro outro, Cleo chegou magra. No mês seguinte, mais magra ainda. Aí eu lembro que ela entrou e Francisco fez, Cleo, tá tudo bem com você? Assim, o que aconteceu? Aí
Aí ela, não, eu tô fazendo um método e tal. Só que ela não falou a fundo, né? E quando ela saiu pra falar comigo, aí ela começou a me falar de você. E aí a gente fica meio, né, assim, né, trabalhando na área de saúde, a gente fica meio desconfiado, né? Será que dá certo e tal? E aí eu lembro que eu peguei o seu contato, ela não passou para Francisco, passou para mim, eu peguei seu contato, mas não falei com você. E aí tinham várias outras pessoas que a gente assim conhecia de vista e que também estavam fazendo, né? E aí no mês seguinte chega a Cleo novamente mais magra ainda. E eu, Cleo, aí ela, amiga, olha, maravilhoso, Simone é maravilhosa, você vai gostar dela. Eu falando, ela pega no pé e bererê, e eu, tá, então vamos lá. Aí eu lembro que nessa noite nós saímos do consultório, fomos tomar uma cerveja, olha só. E tomando uma cerveja eu fiz, e aí amor, vamos entrar? Ele fez, vamos, eu bora agora. Aí ele foi, já transferiu pra você e fez, pronto, paguei. Vamos começar. Iniciar a mudança de vida. Já era. E foi assim, né? E pronto, agora vai, assim. E pra mim, eu falo da minha experiência, né? Que ainda é, né? Com você, que volta e meia eu tô com você, né? Pra mim, foi um processo de cura. Porque eu me vi fazendo coisas que eu nunca imaginei. Por exemplo, praticar jejum. Na minha família, quando eu era criança, existia a prática do jejum, mas assim, na minha casa dos meus pais, a gente não praticava. Praticava, minha avó praticava jejum, mas minha mãe não praticava jejum, né? Era jejum religioso, né? E eu nunca pratiquei jejum, pelo contrário, sempre fui muito compulsiva. Então, me ver fazendo 16 horas, 18, 24 horas, foi realmente um processo de cura e de descobrimento, né? Assim, de ver que eu sou capaz, que eu consigo. E da gente descobrir os gatilhos que ativam aquela fome errada, que não é fome, né? A vontade de comer, né? É verdade. É verdade. Você nos mostra esse caminho, então, assim, realmente pra mim foi um processo de cura mesmo. Assim, eu mudei a minha cabeça e a minha relação com a comida 100%. E você consegue, E você consegue, Renata, Thalita, que eu percebi que você ficou mais atento aos teus sabotadores. Sim. Hoje eu sei o que me sabota. Eu sei quando me sabota, como várias vezes quando eu converso com você, às vezes aconteceu um fato que me sabotou, que me levou a me sabotar. Eu já identifico, ó, semana aconteceu isso, e eu fiz isso e isso, porque eu aprendi a identificar esses sabotadores, né? E é muito interessante você entender, né? Se conhecer e várias vezes você ficar em negociação com você mesmo. Não, vale a pena eu fazer isso comigo? Vale a pena eu comer a mais? Vale a pena eu comer essa besteira? Tá realmente tão saboroso que vai me levar a comer? Né? Hoje a gente tem essa percepção, não come mais só com o olho, né? A gente come sabendo o que tá comendo, o que tá colocando na boca. Consciente, né, Consciente, né, Thalita? Isso. O que o método traz para vocês é essa consciência. Exato, é. É um processo assim de, como eu falo para a Thalita, de autoconhecimento. Porque a gente sai de uma realidade, né, de compulsão, ansiedade. E eu, por exemplo, eu vim de uma estrutura familiar onde todas as conquistas que se tinha se comemorava com comida em volta da mesa, várias conquistas de uma formação ou de um emprego ou qualquer outra coisa. Tirou nota 10. Tirou nota 10. Vai Isso. comemorar. Aqui em casa tem essa mania, meu marido é assim. E é tanto que, geneticamente falando, na parte genética, eu percebo que a família, principalmente a materna, todo mundo geneticamente tem essa dificuldade de emagrecer, para o emagrecimento. E com o seu método, o que é que trouxe de novo para mim, que eu acho que mudou para a eternidade a nossa vida, né, Thali? É a questão de o autoconhecimento, que a partir do momento que você se conhece, principalmente nas sessões de coaching, né, que são fundamentais para quem está aí no método, iniciando, ou que vai iniciar, ou que está no processo de emagrecimento, é fundamental essa questão de dar essa atenção nessa sessão de coaching, porque é onde você aprende a se autoconhecer,
né? Você vê os seus gatilhos, você reconhece os seus gatilhos. A partir do momento que você reconhece os seus gatilhos, tudo começa a melhorar. Você vê que flui o processo de emagrecimento de uma forma natural, não é uma coisa forçada, não é, eu costumo dizer que não é, existe uma restrição, existe, mas não é uma dieta fundamentalmente restritiva. Você ensina a comer o que é um alimento de verdade, comida de verdade. É aquela situação, né? É restritivo até você atingir o seu objetivo, mas eu vou aproximar mais porque o pessoal tá falando que o som tá ruim. E é porque tá longe mesmo. É restritivo até o momento que você vai atingir o seu objetivo. Depois que você atinge o seu objetivo, a gente aprende a comer tudo de forma que não volta a ganhar peso, onde a gente aprende a abrir algumas exceções, claro, né? As exceções não são todos os dias, né? É importante salientar isso, que não é todo dia que a gente vai fazer. Não passa a ser a rotina da vida de vocês. Isso. Exato. A dieta vira um estilo de vida, porque você aprende a comer dessa forma e você se adapta a comer dessa forma. E uma vez ou outra você abre uma exceção para um doce, para uma comida diferente. A gente que bebe, tomou um vinho seco, que isso mudou o nosso paladar. A gente não tomava vinho seco e hoje a gente prefere tomar um vinho seco, né? Já mudou bastante, assim, o paladar do doce. E a gente abre essas exceções sem ganhar peso novamente. E outra, quando a gente come uma coisa que está fora da nossa rotina, que faz mal, a gente aprende a identificar o que fez mal, o que causou uma dor de barriga, o que causou uma dor de cabeça, o que causou uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. A gente sabe qual foi o alimento que não está na nossa rotina alimentar hoje, que nos causou esse desconforto, né? Então, é realmente um processo de mudança mesmo, assim. Pra gente foi uma mudança muito grande, assim. Aí alguém aqui perguntou quanto nós emagrecemos. Assim, somos um casal com experiências diferentes, né? Porque Francisco emagreceu 22 quilos, amor. 22 quilos em 2 meses. Ele foi, Francisco bateu meu pé na época. Ele emagreceu 22 quilos em 2 meses, assim, dava ódio dele, né? Porque eu emagreci 18 quilos em 8 meses. Então, assim, o meu progresso semanal era aquele processo bem de formiguinha, né? 200 gramas, 300 gramas. Francisco, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Fiz 4 na semana. Mas, assim, é importante, Thalita, falar isso porque você vê que cada pessoa tem o seu tempo, né? O importante é respeitar o seu tempo de emagrecimento. Ele chega se você seguir com foco e disciplina e principalmente dando atenção às sessões de coach. Sim. Porque é onde você aprende a ter esse autoconhecimento que é fundamental para você conseguir, né, o seu objetivo. Então, eu acho que eu saí de uma realidade em apenas 2 meses, 2 meses e poucos dias, né? Porque você mal entrou em 2 meses, você já foi para manutenção. Já fui para manutenção, fui. Então, assim, eu acho que o segredo é manter o foco e a disciplina. A disciplina, quando eu falo, é seguir as recomendações, né, que são preconizadas no método, que são preconizadas por você, com foco e disciplina. Não só entrar, vou emagrecer e fazer de qualquer jeito. Não. Ficar atento a todas as recomendações e seguir o que está na lista, que nada mais é do que a alimentação saudável, comida de verdade. E eu digo assim, né? A alimentação, a gente até meio que sabe o que fazer, mesmo sem o método, a gente sabe o que fazer. Mas a gente não tem o caminho de como fazer. E as sessões de coach, para mim, são de extrema importância, porque assim, ela nos mostra a identificar o que nos levou a ter um comportamento compulsivo, o que nos leva a comer demais. Então, você aprende a se relacionar com a comida, conhecendo os alimentos que lhe fazem bem, né? E que você pode comer tudo,
de forma controlada, né? Tendo aquele autoconhecimento. Então, as sessões de coach, para mim, Thalita, são fundamentais. Tanto é que eu com Pra mim você também, esse sem problema. mês, eu não sei se você lembra, acho que foi semana passada que você mandou uma sessão de coach, acho que era a sexta, a quinta sessão. E quando eu ouvi, eu falei, nossa, Simone, como eu precisava ouvir isso hoje, sabe? Veio no dia certo a sessão de coach, porque eu tô com um sentimento assim, sabe? Que não era nem com relação à comida, mas que a gente inconscientemente pode acabar descontando, né? Na comida, de alguma forma, né? E para mim, assim, foi fundamental, assim, todo o processo das sessões de coach, de você puxar a orelha mesmo, de você reclamar mesmo ali, dizer, ó, tá errado. Thalita, o que é que lhe levou a fazer isso? Vamos observar o seu comportamento. Não é só a comida, não é só um cardápio, não existe cardápio pronto. Bom que as pessoas saibam disso. Não existe um cardápio onde Simone vai colocar, você vai comer tanto disso, tanto daquilo. Não. Tem uma lista de alimentos de verdade que a gente pode E o comer. autoconhecimento, né, E Thalita? o autoconhecimento da Eu fome acho de que é o verdade, né? fundamental esse Uma coisa que autoconhecimento, né? mudou aqui pra gente, assim, não existe mais hora de jantar, hora de almoçar, hora de tomar café. Não. É a hora da fome, Aprender a comer né? só quando tá com Então, fome, mesmo realmente, que fome quando real. tem pessoas da família que estão jantando aqui em casa e vão jantar, a gente senta à mesa para jantar. Pelo menos, eu faço muito isso. Eu sento à mesa, mas eu não tô com fome, então eu tomo meu cafezinho preto sem açúcar ali e não preciso Tranquilo, comer. Né? Então, isso mudou. Você se respeita, né, Thalita? exato. Isso mudou muito a rotina nossa, assim, a nossa rotina, assim, de ir para supermercado. Antigamente a nossa feira de supermercado era muito mais cara e cheia de besteiras e de embutidos. E quando a gente começou o método, a gente notou o quanto a gente economizava, É. né, de dinheiro mesmo, tipo assim, e passava pelas besteiras, assim, refrigerante, iogurte, a gente, não tenho vontade de comprar isso, não tenho vontade de comer isso, por que que eu vou comer, né, e é incrível como você se readapta a essa realidade, né, É. e ainda Como é somos que a gente não precisa, isso, não precisa, a gente não precisa. E outra coisa, eu costumo falar com Thalita que é uma terapia não só de emagrecimento, eu acho que é uma terapia da alma. Porque você, além de você ganhar o benefício de perder peso com saúde e outro melhor, se alimentando com comida de verdade, você ganha o bônus da autoestima. Então, sua autoestima, que antes era baixa, você começa a ficar mais vaidoso, a querer se arrumar se mais, cuidar, a né, se cuidar, até assim, uma estima para você fazer um corte de cabelo diferente, se vestir um pouco melhor, entendeu? Mostrar que você está conquistando o seu objetivo. Então, eu costumo dizer que é uma terapia da alma, não é só do corpo físico. É uma terapia que muda tudo. Muda seu estado de espírito, muda seu dia a dia. A rotina não passa a ser apenas um fardo, passa a ser prazeroso. Então, eu acho que é um conjunto. Você ganha, os benefícios são múltiplos, não só físicos, mas de alma mesmo. Muda o humor, muda a questão estética e outra. Eu consegui, assim, eu divulgo esse método com todo carinho, porque eu fui recebido com carinho, tanto eu quanto Thalita, e é verdadeiro quando você faz com foco, com amor a si mesmo. Você consegue atingir o seu objetivo sem sofrer, certo? E além de você não sofrer, você consegue irradiar para quem está próximo a verdadeira essência, que é um método verdadeiro. As pessoas se assustam quando a gente fala assim, poxa, 22 quilos em 2 meses. Muita gente acha que é impossível. Impossível. Isso é mais uma propaganda. Ô, Francisco, você da área da saúde, Sim. como uma pessoa que passou pelo processo, o que você tem a dizer para as pessoas que estão pensando em fazer bariátrica? Pronto. O que é que eu penso da bariátrica? Assim, conversando com alguns amigos, né?
inclusive que já fizeram. Eu acho que não tenho nada contra, certo? Quem opta por fazer. Eu acho que tudo tem seu benefício, né? Estágios que realmente Que tem que ser a bariátrica. Mas se você vê que tem condições, né, de conseguir emagrecer, comida ou alimentação, comida de verdade, né, que a gente chama, sem sofrimento, né, mantendo foco e disciplina, não tem para que cirúrgico, Invasivo. que eu acho que é invasivo, nada contra quem faz, certo? Mas assim, se você pode fazer um tratamento que é conservador, um método que vai de reeducação, que vai passar por autoconhecimento, que vai ajudar não só no seu físico, como no seu todo, eu acredito que vale muito a pena do que você se submeter por um procedimento cirúrgico, que muitas vezes, eu tenho amigos que já fizeram, que muitas vezes a gente sabe que dá certo, mas muitas vezes a gente sabe que não é o que espera. Por exemplo, eu tenho uma amiga muito próxima que fez, que ela passa por certas situações, inclusive em locais assim, que ela não esperava passar. Já teve pessoas que passaram mal, entendeu? Então, assim, quem optar por fazer esse método, que se informe muito bem e que pense muito se vale a pena fazer um procedimento mais invasivo ou conservador. Eu, particularmente, como profissional de saúde, eu opto mais sempre pelo o que é conservador, o que é mais natural. Mas é assim, deixando claro, né, que cada cabeça tem uma sentença. E aquela situação também, né? A bariátrica, ela vai emagrecer o corpo, mas ela não muda a cabeça da pessoa. A cabeça obesa continua ali. Exatamente. Né? E quando você passa por um método... E quando você passa por um método como o seu, por exemplo, que tem as sessões de coach, ou que você vai para algum outro método que tem essa parte da psicologia, além de você estar emagrecendo o seu corpo, você está mudando a sua mente. Exato. Isso é o que é mais importante. Porque não é uma dieta que a gente vai perder 18 quilos e vai parar e vai voltar como era antes. Não, você não volta. Porque sua cabeça mudou. Né? Como eu falei, a gente abre umas exceções, uma exceção e outra. Ali no final de semana, no sábado, às vezes abre uma garrafa de vinho, toma 2 taças, né? Come um doce. Mas sempre com consciência, né? No dia seguinte ou na refeição seguinte, a gente já está com a consciência de que a nossa rotina alimentar é aquela ali que a gente aprendeu no método e que vai se estender para o resto da vida. Né? Existe essa mudança. O estilo de vida. Isso. Exato. E a bariátrica não. A bariátrica operou ali você, mas a sua cabeça de obeso continua a mesma. Né? Eu falo muito pra mim, né? Quando eu entrei no método, eu estava numa situação em que eu não acreditava mais em mim. Né? Enquanto obesa, eu não acreditava mais que eu pudesse emagrecer, com algumas patologias de hérnia de disco na coluna cervical, né? Alguns problemas de saúde. E eu já tinha tentado de tudo, de dieta, shakes, dieta de revista, ir para nutricionistas convencionais, que eu tenho alguns amigos louváveis, mas assim, eu já tinha passado por alguns processos que não mudavam a minha cabeça, né? Me emagrecia ali no momento, mas minha cabeça continuava de obesa. E aí eu voltava a engordar tudo e mais um pouco, né? Então, quando eu entrei no seu método, eu estava numa situação assim que eu não acreditava mais que eu fosse conseguir emagrecer, infeliz, triste comigo, decepcionada comigo, não com outro, comigo. E hoje eu me vejo fazendo coisas que eu nunca imaginei. Por exemplo, depois de perder 18 quilos, eu hoje faço parte de um grupo de corrida com 2 hérnias de disco na coluna cervical. Olha aí. E assim, Olha aí que beleza. E eu corro com essas hérnias. E assim, eu não sinto a dor que eu sentia quando tinha 18 quilos a mais. E eu nunca me vi correndo, né? E hoje eu corro com o pessoal, que é muito bom. E é muito bom você ter essas pequenas conquistas, assim, que pode ser muito pouco para alguns, mas, por exemplo, para mim era uma coisa surreal eu correr 5 quilômetros, né? E hoje eu faço isso, né? Aí a questão de jejum intermitente, que quem não conhece o método, a gente pratica o jejum. Não inicia praticando, né? A gente aprende a fazer, a praticar. Mas era uma coisa que eu também achava absurdo. Eu não passava de 5 horas sem comer e hoje é 16 horas, é assim, coisa mais fácil do mundo. Você faz todo dia 16 horas, né? Muda mesmo. Porque o autoconhecimento é muito grande, ele é forte. Isso.
E Simone, eu sou muito assim, principalmente que eu fiz o seu método, eu divulgo quando eu sei que é uma coisa boa e seu método é de excelência. Não estou falando da boca para fora, porque eu fiz na prática e consegui puxar pessoas próximas. Eu puxei minha sogra, Cunhada. Thalita puxou A a minha mãe, cunhada, minha mãe fez, e todos obtiveram sucesso. Priscila, Sayonara, Priscila, amigos, né? porque eu divulgo o que eu acredito e que eu vejo que o seu método é como você explicava. Não existe mágica. Existe sim você ter foco, disciplina, né? Você tem que focar no seu objetivo. O que é que você quer para a sua vida? Quer mudar a sua vida? Quero mudar. É o primeiro passo. Então, o primeiro passo é: quero mudar minha vida. Vou decidir fazer o método. Entrar de cabeça, quando eu falo entrar de cabeça, é seguir com disciplina. Sem Não mimimi, adianta né? entrar, fazer um dia e o outro não. Então, eu acho que o mais importante é você ter foco, disciplina, atitude. Eu acho que é fundamental, porque aparecem vários sabotadores durante o método, né? Sabotador pode ser alguém da família, pode ser alguma Um sentimento, algum um sentimento, problema, mas né? é como a gente falou, vem falando desde o início. Se você se conhece, se você sabe onde é que estão, o que faz você ativar os seus gatilhos, você consegue fazer, e você sabe principalmente qual o seu objetivo, você consegue fazer com sucesso o método. E por isso que eu falo, algumas pessoas perguntam: não existe mágica. Isso aí eu acho que não resolve. Resolve sim. Basta você, até porque não é mágica. Isso, não é Já começa aí, não exige- existe, não é não dizendo que Simone não é uma fada, ela é uma fada, sim. Mas ela mostra, não existe a varinha de cordão que chegou lá e vai fazer uma mágica e você vai emagrecer. Não. Exige Ela vai lhe disciplina mostrar o nossa, caminho, né? e você precisa ter, sim, foco e disciplina para que você, por esse caminho, chegue no seu objetivo. Então, se você tem vontade de chegar no seu objetivo, já é o primeiro passo. E aí, você sendo focado, tendo a disciplina, seguindo todas as recomendações que ela passar, com certeza seu objetivo vai ser o sucesso. E assim, todas as pessoas que me perguntam, né? Porque assim, entram várias pessoas conhecidas e desconhecidas no meu Instagram, dizendo que me viram no seu Instagram, perguntando se é real e tal. E eu sempre falo assim, que é real, que funciona. Mas um conselho que eu dou é assim, entre com a mente aberta, sem frescura, sem mimimi, porque vários vícios que a gente tem, que nós pensamos que são saudáveis, e que na verdade não são tão saudáveis assim, e que no método você tira. Você corta mesmo, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E como a gente vem com alguns vícios, a gente faz, mas eu fazia isso e isso aqui não é saudável, por exemplo, comer uma tapioca. Na manutenção a gente pode comer uma tapioca, mas no processo de emagrecimento não pode comer uma tapioca. Por quê? Porque você explica por que não pode comer uma tapioca. Só que a gente pensa, quando a gente não conhece, a gente pensa que tá arrasando, né? Que tá comendo ali a tapioca com manteiga e tá tudo certo. E aí, eu vejo, quando eu entro nos grupos, né? Eu vejo que muitas pessoas entram viciadas, né? E que tá a lista lá de alimentos permitidos e proibidos, e as pessoas insistem nos alimentos proibidos, né? Que não são proibidos, são eliminados por um certo período. E aí eu vejo esses vícios e aí eu fico pensando, gente, essa pessoa aqui não adianta entrar aqui, não adianta estar aqui porque ela tá viciada. Então, sempre que eu falo pra alguém, eu falo, entre com a mente aberta, siga tudo o que ela falar. Aí você vai conseguir. Se você não seguir o que ela falar, você não vai conseguir. Aí eu também sou bem categórica com relação a isso, né? Porque é realmente uma realidade. Porque a gente tem alguns vícios alimentares que a gente pensa que são saudáveis e que, na verdade, não são tão saudáveis assim, né? Mas isso as pessoas só vão saber quando entrarem no método, né? Que vão conhecer, né? Convido a quem ainda não fez e que precisa, que tem essa consciência de que precisa emagrecer, que precisa mudar de vida, eu oriento que faça mesmo. E que mergulhe de cabeça, que assim, consegue. Os Consegue. processos são diferentes
né? Nada de ansiedade, eu falo por experiência própria, porque eu ficava muito ansiosa para perder muito rápido, porque meu marido estava perdendo muito rápido. Mas E não, cada corpo tem seu cada tempo. um tem a sua realidade ali, a sua biologia, o seu corpo. A individualidade. Isso, né? E assim, é importante que as pessoas também saibam disso, né? Ai, juntos emagreceram quase 40 quilos. Mas não foi no passe de mágicas, né? Um teve uma experiência. Francisco comia o dobro que eu. Eu lembro de um prato dele, de café da manhã, que ele foi colocar a palma da mão de castanhas e a palma da mão dele imensa. Caíram umas 9 castanhas. E você falou, Francisco, que palma da mão. E a minha tava lá pequenininha, 3 castanhazinhas. Aí você brincou e fez, ó, a palma da mão é a da mão de Thalita, não é a sua mão. Mas ele comia... Mas ele comia o dobro que eu, o prato dele, lotado. Era aquele pratão, assim, de dar gosto de você ver o prato, assim. E ele perdia muito mais rápido que eu. Pelo método emagrecemos comendo, Thalita. Muito. Foi, exatamente. Eu lembro que na primeira semana, que a gente ainda não praticava o jejum, eu jantava sem fome, porque eu ainda ficava naquele medo de sentir a fome. E depois a gente foi introduzindo o jejum e você vê que você realmente não sente essa fome, porque a gente come tão bem que quando a gente precisa ficar um determinado horário sem comer, é tranquilo, porque a gente come bem. Come fruta, come proteína, come gordura boa, come legume, né? Come tudo. É aquele pratão cheio mesmo, agora cheio de comida de verdade, né? Eu brinco que é planta e bicho, né? A alimentação é planta e bicho, é feira. Né? Só vai para o supermercado para comprar azeite e café, porque... Se não quiser ir no supermercado, quiser ir só na feira livre, ali mesmo você resolve, né? E a gente come bem, né? E muda mesmo, muda essa percepção da comida, do quanto a gente come, do porquê a gente come, né? A gente hoje consegue sair para confraternizar com as pessoas sem necessariamente estar comendo. A gente saía fazendo método e a gente não comia. E eu lembro que tinha uns colegas nossos que ficavam assim, não, mas vocês não vão comer? E a gente não, por quê? Porque a gente não tá com Não fome. tá com fome, é. A gente não tá com fome para comer, então não necessariamente precisa estar confraternizando com você e estar comendo. Então, essas coisas mudam, né? E é muito interessante, assim, a gente aprender isso, porque são coisas que a gente leva pro resto da vida, né? Eu lembro que em uma sessão de coach, você falava do forçar o filho a comer. E eu fui muito forçada a comer na infância, né? Porque, né? E eu lembro quando você mandou a sessão, minha mãe ainda não tinha feito o método. E aí eu mandei pra ela, eu fiz, mãe, não se ofenda, escute esses áudios. E ela escutou. E aí eu disse, eu não tô condenando a senhora, tipo, a senhora foi educada dessa forma, onde eu tinha que comer, mas hoje eu me libertei, eu não preciso comer quando eu não tenho fome. E aí eu lembro que passou uma semana, ela veio aqui, aí ela viu eu praticando jejum, ela viu a quantidade que eu comia, tipo assim, totalmente diferente do que ela estava habituada a ver. Aí ela, no mês seguinte, ela, entrei pra Simone, vou fazer o método. Tipo assim, eu acho que ela precisou ver. E que funcionou bem, não foi, Thalita? E ela precisou, Ela emagreceu a beça. e mantém, viu? E mantém. Está no corpinho de Mantém, mocinha. né? Mantém. Corpinho de mocinha. Coloca eu e Joanita no chinelo, ela. É uma mocinha. E aí eu lembro que aí ela entrou, quando ela entrou e ela fez, e ela também se apaixonou, assim, tanto que, como diz, assim, muda a rotina alimentar todo mundo. Ela também mantém a rotina, a alimentação dela, os problemas de refluxo que ela tinha, ela não tem mais, assim, curou com você e nunca mais teve refluxo. E também abre as sessões dela, volta e meia, come uma coisinha fora da rotina, mas assim, a cabeça mudou, a vida mudou, né? Então, ela também hoje é outra pessoa, minha irmã também é outra pessoa, né? Minha irmã era falsa magra, né? Bem mais Comia de magra tudo, que né? eu, Gordura. mas viciada, né? Iniciou o método e tá assim, também arrasando, né? Também mantém... Ela secou. Secou. Deu uma secada boa.
E ela também mantém. Então, assim, importante é que a gente aprenda essa mudança da manutenção, de manter essa rotina, né? Não é uma dieta, é uma mudança de estilo de vida. É o que eu falo, É o que eu falo, Thalita. A maioria eles não são eles não são condenados, condenados, eles não são. eles fazem parte do Eles fazem parte do nosso dia a dia. Sim. Festa, encontros com os amigos, mas encontros com os amigos, mas o problema é que as elas não pessoas, sabem. elas não sabem dividir. Elas pegam e fazem Elas uma pegam e rotina fazem disso uma diária. rotina diária, Isso. sempre com sempre com bebida, comida. comida, Você acorda comendo tapioca, daqui a pouco você faz um lanche, daqui a pouco você almoça, daqui a pouco você almoça, aí daqui a pouco você faz um lanche de novo, aí daqui a pouco você janta, aí daqui a pouco você vai comemorar não sei o quê. Aí come, Exato. Então, gente, é uma coisa assim, que aí, se você bebe uma cerveja, realmente vai te fazer mal. É. E assim, Porque aí você vai ver assim, não é só. Aí você pensa, né? Ah, foi só a cerveja. Não, foi todo o excesso que você cometeu junto com a cerveja, junto com a bebida que você tomou, né? A gente sabe. Pronto, eu comia muito queijo, muito laticínio, muito leite, muito queijo, muito iogurte. Hoje eu já não como mais e eu continuo gostando de queijo. Eu gosto de comer queijo. Mas eu não como mais todo dia, porque eu como um dia, dois, no terceiro dia já vai me fazer mal. O leite é a mesma coisa. Eu continuo tomando um leite de vez em quando, mas assim, eu tomo um dia, daqui a uma semana tomo de novo, porque se eu tomar todo dia, no terceiro dia pode ter certeza que eu vou passar mal. E isso eu aprendi a identificar, sabe? O que me faz bem e o que me faz mal. E eram alimentos que eram da minha rotina diária. De tomar leite todos os dias, comer queijo todos os dias, iogurte, muito bolo, muito açúcar. Bolo era comum no café da manhã. Eu continuo gostando de Pão bolo. também, né? Antigamente era. Eu continuo gostando de bolo, mas eu não como mais uma fatia de bolo, duas, três, todos os dias, porque não me faz bem aquilo ali. E não é só o fato de engordar, não. É o fato de não fazer bem mesmo, de passar mal, de sentir dor de cabeça, de sentir dor de barriga, de sentir uma dor no estômago, né? E que às vezes não é nem um remédio que você precisa tomar. Aí a gente vai fazer o quê? O jejum, né? E o jejum vai fazer melhorar. Por quê? Porque eu exagerei ali, eu comi bolo, eu comi leite, eu comi alguma coisa que eu não tô mais adaptada a comer, que eu era adaptada, tirei da minha alimentação e hoje eu não me acostumo mais, né? Mesmo gostando, continuo gostando de queijo, continuo gostando do leite, mas eu sei que hoje não me faz mais tão bem, né? E o quanto meu corpo era inflamado por conta desses alimentos, né? Então essa mudança veio realmente assim, a gente aprende mesmo a mudar. E a gente conversa sempre, né? Assim, que a gente não tem filho ainda e a gente conversa, não, quando a gente tiver filho, a alimentação vai ser a nossa Vai ser alimentação ensinada limpa. desde o início, né? Sim, porque é importante isso, né? Claro que não vai ser aquela proibição extrema de que não pode isso, não pode aquilo, mas é mostrar o que realmente faz bem e o que pode ser levado para a vida e de vez em quando você vai poder. Me lança. Não, mostrar o e envelhecer e crescer com saúde. Exato. ser um adulto Ser um adulto saudável, né? Sim. Exato, exatamente. Outra coisa, Simone, é que muitas vezes a gente desde o do princípio, a gente é educado a estar sempre se alimentando de 3 em 3 horas. A gente foi educado assim. Tem horário para café da manhã, almoço e janta. Por isso que eu digo que o método, ele é um processo de desconstrução de coisas que a gente achava que eram assim, que era o certo, né? E na verdade que o certo é, você tem que comer quando sentir fome, não ser obrigado a comer de 3 em 3 horas. Outra coisa, aqui no Brasil, a gente tem esse hábito, né,
desde quando a gente é pequeno, de que o fundamental para a gente é ter no prato arroz, feijão e carne. E a gente vê que tem uma variedade muito maior de alimentos que são tão nutritivos quanto o feijão e o arroz e a carne. Ou até mais. Ou até mais nutritivos, ou até mais benéficos. Então, eu acho que o método é um verdadeiro processo de desconstrução. Então, tem que entrar, por isso quando Thalita fala assim, tem que entrar com a mente aberta. Por quê? Aberto para o novo. A vida é cíclica, mas ela é mutável também. Né? Ela tem a mudança. Então, a gente tem que estar aberto para a mudança, para a gente atingir nossos sonhos. Isso é com tudo, não é só com tudo. A gente tem que estar aberto para atingir nosso sonho, nosso objetivo. E, nesse caso, o nosso processo de emagrecimento. E lembrando que eu sempre gosto de falar para os meus amigos e família, que sempre perguntam do método. O questiona, eu digo que não existe. Vou terminar a live falando disso, porque eu acredito muito no método e eu sou, né, prova viva disso aí. Não existe fórmula mágica. Você aprende a comer comida de verdade, mantendo o foco e a disciplina. Justamente isso. Justamente isso. As pessoas, elas né, e a mente, assim, tanto recurso, é tanta é propaganda, tanta propaganda, promessa. tanta promessa. Por isso que eu também vejo Por isso que eu também vejo a importância de vocês dar o testemunho de vocês. Porque para vocês Vocês são a verdade do método. né? Então isso, Né? Então, isso faz com que a tome realmente a verdade. porque vocês estão relatando algo que aconteceu na vida de vocês. A gente não ouviu dizer. né? É verdade. Né? Então, isso assim, é muito importante. Porque hoje as pessoas Porque hoje as pessoas acreditam que um chá, um suco detox. Gente, da onde tiraram isso? Então, assim, é tanta balela pra falar. Eu não consigo Que a gente fica assim, nossa. Eu não consigo mais tomar suco. Sempre que eu vejo suco, eu lembro de você falando, coma fruta. O suco tem quantas frutas? Você vai comer 4 goiabas, 5 goiabas? Não. No suco tem 5 goiabas. Justamente. E é realmente uma coisa que mudou, assim. Eu não tomo mais suco. Eu não consigo mais tomar, porque eu lembro, não, eu vou comer a fruta. E eu vou me satisfazer ali com a fruta. Né? É Uma muito coisa que eu me melhor. É muito melhor. Muito. Outra coisa que eu me viciei foi no café sem açúcar. Antes do método, eu achava que... Eu percebi que Era leite com café, com né? café, não era o café. Então, É. o que eu gostava, na verdade, era o leite com açúcar. E hoje não, hoje eu consigo apreciar o café. E Thalita foi a questão do suco, eu fui a questão do café. Hoje eu não consigo viver sem o cafezinho. E não tem coisa melhor do que você apreciar o café sem açúcar. Que é uma coisa que há pouco tempo atrás, há 2 anos, eu achava impossível, Era impossível tomar um café café sem açúcar. Ou seja, uma coisa simples e que para mim era impossível. E que hoje eu vejo que tudo é possível. Basta você se dar essa chance, né, de querer mudar. E a gente vê Verdade. assim, né? Vários suplementos, várias assim, né? Proteínas e a indústria, né? Alimentícia cheia de pós que vendem como alimento. E a gente vê hoje que não é necessário, assim. Por que eu vou gastar rios de dinheiro nisso se eu posso comer, me alimentar bem e comer de verdade, né? Como eu falei com você, né? Que no processo de férias a gente abriu algumas exceções, né? Onde reativou uns gatilhos. O que foi que aconteceu comigo? Eu adoeci. Aí quando eu voltei pra você, eu falei, Simone, eu tô doente. Por quê? Porque eu tava me alimentando toda errada, né? Comendo as comidas industrializadas, né? E o retorno das férias aí já foi justamente o retorno do voltar ao equilíbrio. Volta pro eixo, volta pra tua alimentação certinha, volta para as sessões de coach. Incrível como me alimentar bem fez o meu corpo curar rapidinho. Né? Assim, tudo que eu tava doente, toda a bagunça que tava no corpo, por conta dos alimentos processados, industrializados,
uma vez que eu retirei eles novamente, meu corpo melhorou, né? Então a gente Porque estava é enganado às vezes. Porque estava inflamado, né? Isso, porque a gente às vezes é enganado ali pela indústria que vende uma coisa como uma comida gostosa, que vai ser ótimo, que é saudável. Mas assim, aprenda a ler o rótulo, né? Porque no rótulo você vê que não é, nem é tão saudável assim. Por exemplo, a maltodextrina, que né, eu consumia vários alimentos zero cheios de maltodextrina. Aí você, quando você mostrou os tipos de açúcar, por que não consumir adoçante? Que você vai ensinando, a gente aprende a ler o rótulo, a gente já vê um certo alimento que não é legal. Essa semana mesmo eu fui no supermercado, aí eu vi o leite de amêndoa. Nunca tinha visto aqui em Paulo Afonso o leite de amêndoa, né, pronto. Só vi assim, o de coco, não, só alguns, mas o de amêndoa eu nunca tinha visto. Fui ver o leite de amêndoa, ai que legal, vou comprar. Fui ler o rótulo. Primeira coisa, quando eu li o rótulo, açúcar. Aí eu, ó, esse leite de amêndoa já não entra. Eu fiz esse leite de amêndoa fajuto, já não vai entrar na minha dispensa, né? Nossa, Então, assim, com açúcar. E aí eu falo assim, a gente aprende a ler o rótulo, a gente aprende a entender o que é que faz bem, o que é que nos faz mal, o autoconhecimento. Pronto, o leite pode fazer mal para mim, mas não fazer mal para Francisco, então ele pode abrir algumas exceções com leite e não vai se sentir mal, já eu me sinto mal. Então a gente aprende o autoconhecimento, a prática do autoconhecimento, a prática da percepção da fome real, vontade de comer. Se você tá com vontade de comer ou tá com fome, né? Respeitar mesmo o seu corpo, ter respeito com você, né? Eu falo muito assim que o corpo é a nossa morada, né? Então a gente aprende a ter respeito com nós mesmos, né? Porque a gente se entope de besteira, a gente está desrespeitando tipo, o nosso corpo, a nossa morada, né? Ali. É verdade. E hoje a gente aprende a respeitar, né? O nosso corpo, a nossa vontade, né? O que é que nos faz bem, a gente fica feliz porque tá mais magro, mas é só porque tá mais magro mesmo, ou tem alguma outra satisfação, se a sua satisfação é entrar numa calça 38, ou entrar numa calça 42, você vestia, sei lá, 50 e quer entrar numa 42, que para algumas pessoas é um número grande, mas para outras não, aquilo vai deixar ela feliz. Então, assim, a gente aprende a identificar. É todo um processo de desconstrução, como o Francisco vem falando. Então, assim, eu indico muito, muito mesmo, assim, para quem quiser fazer. Eu super indico e continuo repetindo, assim, Simone. Tá travando a internet dele. A orelha, né? Mas que são necessários, né? Às vezes eu escuto de algumas pessoas, mas Simone. Mas ela tem que ser chata, né? Ela tem que ser brava. Porque senão as pessoas não seguem. E não atingem o objetivo, né? As pessoas, eu adoro quando você briga. Porque no instante eu digo, Thalita, volta, ó, Thalita não erra, a Simone não tá brigando com você. Mas eu vejo que é realmente necessário, tipo, não só passar a mão na cabeça, né? É maravilhoso quando tem o ok, o parabéns, rumo ao sucesso, mas também é essencial quando dá aquele puxão de orelha, né? Quando você coloca a pessoa no eixo ali. Pois é. A mãe cuida e a mãe também, né? Dá uma palmadinha. É. Porque senão você não tem sucesso, você não aprende a andar. Verdade. Exato. Pergunta se o Hector Priscila é bravo. Eu tô perguntando aqui. Porque a outra live, se eu sou brava. Não, sou uma santa, gente. Acreditem. Ela é um docinho, mas não abuse. Assim, Simone é um doce, só não abusa, tá? Não vai abusando. Assim, respeita a lista de alimentos. Você errou uma vez, 2 vezes. Na terceira vez, se prepara. Presta atenção. Mas tá aí, ó, 22, 18, tudo, ó. Desejo.
Graças a Deus. Graças a Deus. Eu costumo dizer aqui em casa que é um método que mudou minha vida. Eu acho que mudou para sempre, né? Porque hoje eu vejo a vida de outra forma. A minha reeducação alimentar, isso aí foi o que mais mudou. Hoje é assim, claro que eu dou umas derrapadas, que é normal, mas eu procuro não... Exato, exatamente. De uma outra forma Isso. na manutenção. No método. Na manutenção. Exato. Pela manutenção. Isso. Ela, só para esclarecer para quem está assistindo e que vai fazer o método, né, que vai dar início, existem vários grupos que Simone trabalha. O primeiro, que é o Desafio 1, eu consegui, no meu eu consegui atingir minha meta, né, nos 2 meses no primeiro grupo, que é o Desafio 1. E depois eu já fui para manutenção. E aí, na manutenção, uma dica para quem está assistindo, ela vai lhe ensinar a como você se readequar a novos alimentos, né? Como, por exemplo, no período de emagrecimento eu não poderia comer queijo. Já na manutenção eu posso comer. Arroz com feijão. Só que aí ela vai dando as dicas na manutenção, qual é o queijo melhor que você pode comer. Ah, você está a fim de comer, fazer alguma estripulia na comida? Poxa, escolhe um dia, escolhe uma refeição na semana para você abrir essa exceção. Eu acho que o segredo é você ter o equilíbrio. A partir do momento que você consegue descobrir esse equilíbrio e mantém o foco e a disciplina, não tem erro. Vai ser sucesso aí para a sua vida inteira. E olha que nós passamos pelo método, nós passamos pelo período do Natal e no período do Carnaval, né? Que eu lembro que no Natal a gente no grupo fez uma negociação com Simone porque a gente queria comer um pouquinho da ceia, mas assim, todo mundo comeu a ceia sem ganhar peso, né? Todo mundo desfrutou da ceia, comeu um pouquinho da sobremesa, mas ninguém ganhou peso. Passamos no Carnaval. No Carnaval, nós abrimos também algumas exceções e mesmo assim perdemos peso. Por quê? A gente comia quando tinha fome. Tava lá a mesa do café da manhã para todo mundo tomar café da manhã, mas a gente não tava com fome, então não vamos tomar café da manhã agora. 11 horas da manhã, eu vou tomar café da manhã. 4 da tarde, eu vou almoçar e jantar, né? Porque 4 da tarde já deu. Você não vai fazer outra refeição meia-noite, porque você vai estar dormindo, né? E a gente passou por esses períodos de festejo, né? Que as pessoas acham impossível, né? Passar por um processo desse. E não é impossível, né? E ó, a gente abriu exceção no Natal, comemos um pouquinho da ceia. No Carnaval também abrimos algumas exceções, mas mantínhamos a rotina de atividade física. Né? A gente foi para a praia. Íamos caminhar na praia, fazer alguma atividade, já que a gente estava abrindo um pouquinho uma exceção ali, de um alimento aqui ou ali, fazia uma caminhada na praia. Então essas coisas mudam, e assim, não é impossível. Ah, porque eu vou iniciar no Natal, eu não vou conseguir, porque tem um monte de comida gostosa no Natal. Consegue. Consegue sim. E é a coisa mais fácil do mundo, e quando você vê, você passou pela ceia de Natal e você nem sentiu falta. Verdade. Né? Meus amigos, vamos já acabar aqui a live. Vai fechar 1 hora já. Esse papo gostoso com vocês. Eu amei conversar com vocês pessoalmente. Espero ter outras oportunidades. E Paulo Afonso, que me esperem. Pois é, vem nos visitar, Simone. Vem nos visitar aqui. Será um prazer recebê-la aqui. Já está convidada de antemão. Eu queria aproveitar o espaço para agradecer a Cleo, que foi quem apresentou esse método de excelência seu para nós, para mim, para a Thalita, e dizer para vocês aí de casa que quem tiver ainda com dúvida, não tem o que ter dúvida, dê o primeiro passo para a mudança de sua vida. E antes de entrar, você tem que entrar sabendo que na vida, para a gente atingir nosso objetivo, a gente precisa mudar primeiro dentro da gente, dentro de nós. Tendo essa mudança, a gente desperta para outras mudanças. E aí, então, se você consegue enxergar isso, pode ter certeza
que vai ser sucesso. Então, era esse o recado que eu queria deixar para todos. E agradecer a você, Simone. Minha gratidão vai ser eterna, eterna, porque hoje eu enxergo a vida de outra forma, eu consigo me alimentar melhor. Aí eu não largo Simone nunca mais na minha vida. Eu tenho meus altos e baixos também, como todo ser humano, né? Então, às vezes dou meus deslizes, mas sempre tentando manter o equilíbrio. Quando você mantém um equilíbrio, você consegue conviver tranquilamente, com alimentação saudável, e lembrando que uma coisa vai puxando outra. Você se alimenta bem, você fica mais vaidoso, sua autoestima vai lá para cima, e um hábito saudável vai puxando o outro. Você começa a querer se exercitar, você começa a cultivar hábitos saudáveis. Então, assim, se é benéfico, se você consegue ter sucesso, é seguir. E o que é verdadeiro, como é o seu método, tem que ser divulgado, sim. Se depender de mim e de Thalita, a gente vai estar sempre divulgando, porque a gente é prova viva desse método. A gente está aqui para contar essa história, que é verdadeira e que é real, e quem tiver interesse, faça, porque dá certo. Claro, mantendo o foco e a disciplina e seguindo os conselhos da nossa coach, que vai dar certo. Rumo ao sucesso! Rumo ao sucesso, com certeza. Obrigada de coração, já vai esgotar nosso tempo. Um beijo grande, obrigada, Thalita. Beijão. Ó, vocês moram no meu coração, amo vocês de paixão. Beijo grande, obrigada a todos. Muito obrigado, Simone. Obrigado por tudo. Obrigada, gente. Um grande beijo. Tchau. Tchau. Beijo.